Cumprimento todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a todos que têm visto nossos vídeos, têm compartilhado. Quero deixar para você hoje uma palavra de reflexão que se encontra no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao 5. E, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Glória a Deus. Quero falar um pouco sobre o convite de Jesus. Jesus te convida hoje a mudar essa situação que você tem passado, mudar essa situação de tristeza, essa situação muitas das vezes de agonia, essa situação de desesperança. Ele quer mudar a sua situação. Glória a Deus. O convite de Jesus. Zaqueu era chefe dos publicanos e rico. O publicano, ele era um coletor de impostos. Zaqueu, ele era um chefe dos coletores de impostos e rico. No capítulo 18, 25, Jesus fala algo interessante. No capítulo 18, versículo 25. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. O próprio Jesus disse que era mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha. Muitos vão dizer que não seria uma agulha de costurar, mas sim uma brecha que havia no muro onde se lançavam flechas. Outros vão dizer que era outro lugar, mas essa não é a questão. A questão é que era algo difícil. Mas veja bem, Zaqueu era rico. Então vemos que não é impossível. Não há impossível para nosso Deus. Vemos que Zaqueu era rico e ele foi a Jesus. A primeira coisa que Zaqueu procurou foi a conhecer a Jesus. Ele subiu em uma árvore. Você hoje que tem passado por certas dificuldades, desânimo, ou você que conheceu Jesus, está parado, temos que ir até Ele, temos que reconhecer quem Ele é. Zaqueu, sendo um chefe dos publicanos, sendo rico, ele subiu em uma árvore. Veja bem que a palavra fala, ele procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão. Havia uma multidão diante dele. Era difícil dele chegar a ele. E hoje você pode ter uma multidão de dificuldades em sua frente, que podem estar lhe travando para chegar até Jesus. E ele ainda tinha mais uma dificuldade, pois era de pequena estatura. E às vezes essas dificuldades nos fazem paralisar, mas Zaqueu não paralisou. Ele não olhou para sua pequena estatura, ele não olhou pela multidão que estava na frente, ele não olhou por ser um homem importante e estar correndo atrás de outra pessoa simples, que eu creio que Jesus, ele era simples. Ele não era uma pessoa que esbanjava, que mostrava que era, que fazia, acontecia. E Zaqueu, ele reconheceu, ele viu a fama de Jesus. E ele foi, ele largou, ele se despiu de toda aquela arrogância dele, de toda aquela da soberba que o ser humano tem para correr atrás do Senhor Jesus. E é isso que devemos fazer. Devemos largar o nosso eu, largar todas as nossas dores e dificuldades e ir conhecer a Jesus.
Se nós não irmos até Jesus conhecer Ele, nós não encontraremos a verdadeira verdade, a verdade que o Senhor Jesus veio fazer nessa terra. Em Jeremias capítulo 29, versículo 13 diz: E buscar-me-eis e me achareis, quando buscares de todo o vosso coração. Quando nós buscarmos de todo o coração, como foi Zaqueu. Zaqueu, ele enfrentou a multidão. Zaqueu, ele enfrentou essa pequena estatura. Zaqueu enfrentou seu próprio eu, de ser uma pessoa rica, de ser uma pessoa influente. Ele enfrentou tudo isso. Não pensou se as pessoas iam falar dele. Ele foi em frente. E é assim que devemos fazer para conhecer o Mestre. Temos que largar de tudo para conhecer o Mestre. A segunda coisa que Zaqueu teve que fazer, ele subiu nessa árvore. E quando ele subiu, o Senhor Jesus disse para ele. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em sua casa. Ele obedeceu ao Senhor Jesus. E devemos obedecer o que o Senhor diz. Devemos descer, ele teve que descer. Ele desceu e reconheceu que ele não era nada diante da grande santidade do nosso Senhor Jesus, da grandeza do nosso Senhor. Ele reconheceu as suas misérias diante do Senhor Jesus, que era e é santo. Glória a Deus. Um homem com uma grande importância, um homem rico, teve que descer e reconhecer suas misérias diante do Mestre que era santo. No livro de Mateus, capítulo 23, versículo 12, na parte B diz: Portanto, todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Se nós se humilharmos diante do Senhor Jesus, seremos exaltados, porque Ele é Deus. Ele tem todo o poder, mesmo diante de todas as dificuldades, Ele irá nos exaltar. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta e ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esse é o convite que o Senhor te faz hoje. Hoje Ele bate a sua porta. Hoje Ele fala contigo como Ele falou com Zaqueu. Desce, que hoje Ele fala mais ainda. Convém pousar em tua casa. Veja bem que é hoje, não é amanhã. Pense bem, hoje pode ser o teu último dia. Nós não sabemos o dia de amanhã. Jesus, Ele quer nos salvar. Ele quer que nós vamos morar com Ele. Mas isso depende de mim e de ti. Essa é uma decisão minha e tua. Ciência tenta inventar coisas que não existem. O ser humano, muitas coisas têm sido inventadas. Mas a natureza tem dado sinais. O homem não se entende mais. O amor está esfriando. As coisas estão aos nossos olhos. Há anos atrás, você pode dizer, as coisas não eram desse jeito. As pessoas não se tratavam desse jeito. As pessoas eram mais unidas. E as coisas elas estão se terminando cada vez mais. E o homem cada vez mais está querendo achar que é Deus e achar solução para as coisas. E a palavra de Deus tem se cumprido. Quero terminar com o que Jesus disse. Ele disse a Zaqueu, e disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Eu agradeço a todos no nome do Senhor Jesus. Não esqueça, a palavra de Deus é real. Ela tem se cumprido. Mentiras têm sido inventadas. Por muitas das vezes
por falsos cristãos que têm dado maus testemunhos. As pessoas têm botado tudo num balaio só, como se fosse tudo a mesma coisa, e não é a mesma coisa. A palavra de Deus fala que o joio e o trigo estão juntos. Haverá uma colheita. O joio será colocado no fogo e o trigo no celeiro. Eu deixo essa palavra, que você seja um trigo, se torne um trigo. Jesus está voltando. Eu agradeço no nome do Senhor Jesus. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, na sua presença, eu lhe agradeço pela sua oportunidade. Coloque em ti, Senhor, cada um, Senhor, que tem visto esse vídeo. Aquele que não tem tido ânimo de servir, Senhor. Aquele, Senhor, que tem vontade e não tem coragem. Aquele que está sofrendo dentro de casa, Senhor. Aquele, Senhor, que está adoentado, aquele que está sem uma porta de emprego, Senhor. No nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor abençoe ele, Senhor. Eu lhe agradeço por tudo, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Jesus.